Este vídeo trata da apresentação dos principais resultados do projeto intitulado Crescimento e Produção do Abacaxizeiro Fertirrigado com Efluente de Tratamento de Esgoto Sanitário, projeto apoiado financeiramente pela FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Esse apoio foi obtido através do edital 1/2014 de demanda universal e o processo é o processo CAG APQ 02091-14. A equipe que realizou o projeto, coordenada pelo professor Vitor Martins Maia, é composta por diversos professores e pesquisadores da Universidade Estadual de Montes Claros, com parceria com professores e pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. Além disso, envolveu estudantes de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado e estudantes de graduação do curso de agronomia da Universidade Estadual de Montes Claros. O que motivou o estudo da aplicação da fertigação com água residuária tratada na cultura do abacaxizeiro é a principal carência para a região, que é a disponibilidade de água. Então, nessa região de Janaúba, ou do norte de Minas, que é caracterizada como uma região semiárida, a disponibilidade de água limpa é bem restrita, vem piorando com o passar dos anos em função da escassez de chuva que essa região vem sofrendo, e a tendência é que haja necessidade de se priorizar o abastecimento humano. A agricultura e a fruticultura irrigada na região é um setor bastante importante do ponto de vista econômico, social, por gerar emprego e gerar renda, mas por outro lado demanda muita água para que se produza frutas de volume e em qualidade suficiente. Portanto, existem fontes alternativas de recursos hídricos. Nessa região, uma fonte alternativa é o uso da água residuária tratada, que ao invés de ser dispensada diretamente em corpos de água ou em rios, pode ser utilizada diretamente na agricultura, porque além de fornecer água, a água residuária também é fonte de macro e micronutrientes, que pode melhorar as características físicas do solo e a fertilidade. Além disso, pode promover o maior crescimento da planta e a melhoria da qualidade dos frutos. Porém, para se usar água residuária tratada na agricultura, em especial na fruticultura, é preciso que haja um manejo criterioso e que se observe a possibilidade de salinização e sodicidade do solo, de contaminação com metais pesados no solo e nas plantas, de contaminação de água subterrânea e de contaminação de agentes patogênicos, tanto nas plantas quanto nos trabalhadores que estarão nessa área. Porém, vários países e regiões do mundo já utilizam dessa tecnologia para a produção de alimentos e tem como destaque o país de Israel, onde mais de 80% das culturas são irrigadas com água residuária tratada. Na região, então, de estudo, que é a região semiárida, há carência de recursos hídricos, e aí existe a possibilidade do uso de água residuária tratada associada ao uso de fruteiras, que podem trazer excelente retorno econômico para os agricultores. Uma das vantagens de se usar é a redução dos custos de água residuária tratada, redução dos custos de produção, uma tecnologia de sustentabilidade ambiental, além de aumentar a produtividade, principalmente porque as culturas, as fruteiras, em especial o abacaxi, têm elevada demanda nutricional. O abacaxizeiro, que foi a espécie escolhida, é uma espécie da família Bromeliaceae, é uma planta que tem metabolismo ácido das crassuláceas, é uma planta adaptada à região de clima quente e que tem baixa demanda de água. Além disso, o mais importante e interessante quando se associa ao abacaxizeiro o uso da água residuária tratada é que a mesma pode ser aplicada até o momento da indução floral. E o intervalo entre a indução floral e a colheita do fruto dura em torno de 5 meses para a região do estudo, o que diminui consideravelmente a possibilidade de contaminação microbiológica dos frutos e torna a produção desse alimento mais segura ao consumidor. Os cultivares trabalhados foram cultivar Pérola, Vitória, Smooth-Cayenne e AC Fantástico, sendo que o cultivar Pérola e o Smooth-Cayenne são os mais cultivados no Brasil.
Os outros dois são materiais recentemente lançados que têm como principal característica a resistência à fluoridose. Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar o uso da água residuária tratada na fertirrigação do abacaxizeiro e seus efeitos sobre o crescimento, a produção, a qualidade e a contaminação microbiológica dos frutos, bem como sobre as características físicas e químicas do solo. Experimental foi implantada próxima à estação de tratamento de esgoto de Janaúba, numa área que é de propriedade da Copasa, a Companhia de Saneamento de Água e Esgoto do Estado de Minas Gerais, que foi parceira nesse projeto e cedeu a área para a realização desses estudos. É uma região, como já disse anteriormente, de clima semiárido, de altitude de 530 metros, e é uma região onde o abacaxizeiro se adapta muito bem. Foi utilizado então o delineamento em blocos casualizados com esquema em parcelas subdivididas, onde os tratamentos utilizados foi adubação mineral e água limpa, onde não se usou água residuária tratada, o tratamento onde se usou 100% do limite máximo de sódio, que é de 150 kg de sódio por hectare proveniente da água residuária tratada, 200%, 300% e 400%, que resultou numa aplicação de lâmina de 117,3, 234,1, 351,4, 468,3 milímetros de água residuária tratada. Os cultivares, como já disse previamente, estudados foram Pérola, o Vitório, Smooth Cayenne e Aceio Fantástico. Aqui a gente tem uma visão geral da área experimental logo após a implantação. As mudas utilizadas foram as mudas do tipo filhote, onde se usou um espaçamento que a gente denomina como superadensado. Neste caso, a população de plantas utilizadas foi de 111.111 plantas por hectare. Utilizou-se a irrigação por gotejo, com turno de rega de 2 dias. A água residuária tratada foi analisada mensalmente durante todo o período de aplicação da água, que foi depois do plantio até a data da indução floral. E a partir dos dados climáticos foram calculadas as lâminas de água residuária tratada, baseando também, levando em conta a quantidade de sódio aplicado. Foram realizadas durante toda a avaliação e durante toda a condução do experimento 1,5 aplicações semanais de ART. Aqui a gente tem a visão geral da área experimental, um fruto que foi produzido na área experimental. E os resultados foram os seguintes. A quantidade de água residuária tratada resultou, somada à precipitação e à irrigação utilizada na área, resultou num total de 2.400,9 milímetros de água durante todo o ciclo do abacaxizeiro. Consequentemente, houve redução da lâmina ou do uso de água limpa na maior dose de água residuária tratada de 25,9%, que gera economia de água limpa para uma região onde esse insumo é carente e é fundamental. Quanto à adubação e à nutrição das plantas, a quantidade de nitrogênio total e de potássio aplicada foi a mesma em todas as parcelas. No entanto, o uso da água residuária tratada proporcionou uma economia de 15,5% de nitrogênio, em função da não necessidade de utilização de adubo químico, e de 16% de potássio. Como conclusões, a gente pode afirmar e concluir que o uso da água residuária tratada é uma alternativa viável para a fertirrigação do abacaxizeiro. A fertirrigação com água residuária tratada no abacaxizeiro propicia produtividade e frutos de qualidade semelhantes ao manejo com adubação mineral e água limpa. E a água residuária tratada pode ser usada na fertirrigação do abacaxizeiro sem comprometimento dos atributos físicos e químicos do perfil do solo, além de contribuir para o aumento dos teores de nutrientes no solo. É preciso agradecer à FAPEMIC, que foi a principal, financiou esse projeto, né? A Unimontes, por estar na parceria desse projeto, por fornecer a estrutura para a realização das análises, os pesquisadores, a Copasa por ceder a área experimental, ao CNPq por ceder
algumas bolsas de iniciação científica e bolsa de produtividade, e a CAPES também.